Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Walter Rodrigues Júnior. Há uma frase no direito bastante conhecida: tempus resti actum, do latim, que quer dizer o tempo rege o ato, ou seja, uma lei passa a valer a partir da sua publicação, não pode retroagir. Na realidade, algumas leis podem retroagir, desde que para favorecer o cidadão, nunca para prejudicar. Uma decisão da Turma Regional Suplementar de Santa Catarina, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, trouxe novas esperanças para aposentados do INSS. Vamos entender este caso. É sobre o valor da aposentadoria por incapacidade definitiva, a antiga aposentadoria por invalidez, concedida após o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, de acordo com a Emenda Constitucional 103/2019. Se a incapacidade foi constatada antes da vigência da reforma previdenciária de 2019. Um exemplo: um cidadão requereu um auxílio-doença antes de novembro de 2019. Ele entrou pelas regras antigas e continuou neste benefício, ou seja, no auxílio-doença, após a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, que altera os cálculos para o cidadão receber o benefício. Vejam que depois do dia 13 de novembro de 2019, são apenas 60%, mais 2 anos a cada um ano que passa dos 20 anos e assim por diante. Porém, a Turma Regional Suplementar de Santa Catarina, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, atende os 3 estados da região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Esta turma entendeu e deu causa ganha ao cidadão que entrou na justiça. Ele recebia o auxílio-doença e, após a promulgação da Emenda Constitucional 103, o INSS concedeu a aposentadoria por invalidez, porém colocou ele nas novas regras. Para a Turma Regional Suplementar de Santa Catarina, este cidadão tem direito às regras antigas, porque o pedido foi feito antes da promulgação da Emenda Constitucional 103. O INSS não estava cumprindo isso, ou não está cumprindo isso. É um grande ganho para todos do país, para os que já estão aposentados e para os que vão aposentar. Se você pediu o seu auxílio-doença antes de 13 de novembro de 2019 e o INSS só concedeu a sua aposentadoria por invalidez depois do dia 13 de novembro, você tem direito às regras antigas. O cálculo é muito melhor. O cidadão consegue receber muito mais do que os 60% que o INSS agora quer pagar para estes cidadãos. Vejam que este entendimento da Turma Regional Suplementar de Santa Catarina é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A RMI, a renda mensal inicial, não deve ser calculada nos termos da redação do artigo 26, parágrafo 2º, da Emenda Constitucional número 103 de 2019, em observância ao princípio tempus resti
actum, ou seja, o tempo rege o ato. A lei não pode retroagir, ou pode retroagir, desde que seja para favorecer o cidadão. Na hipótese de aposentadoria por invalidez, decorrente de conversão de auxílio-doença concedido anterior à entrada em vigor da reforma, a renda mensal da aposentadoria deve ser de 100% do salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença. Vejam que aí foi uma conversão. O pedido do auxílio-doença foi feito antes da promulgação da emenda constitucional 103, antes da reforma da Previdência Social. O pedido para o auxílio-doença. Mas a aposentadoria, de fato, só foi concedida após a promulgação, após a reforma da Previdência Social. De acordo com a Justiça, o cálculo deve ser 100% do salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, e foi pedido antes de 13 de novembro de 2019. É uma ótima notícia, porque no Brasil há dezenas de milhares de aposentados por invalidez que pediram a sua aposentadoria antes de 13 de novembro de 2019, através do auxílio-doença. Houve a conversão para a aposentadoria por invalidez depois do dia 13 de novembro de 2019. Era para ter pego as regras antigas, 100% do salário de benefício, não apenas 60%. Tratando-se de aposentadoria por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez concedida após a emenda constitucional 103/2019, o valor do novo benefício não pode ser inferior ao concedido anteriormente, ou seja, ao que foi concedido no auxílio-doença, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade e da irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários. O INSS faz isso, diminui. E este cidadão tem direito aos valores antes de 13 de novembro de 2019. Este cidadão já estava incapaz e deu entrada no seu pedido antes da reforma. Ele solicitou o seu auxílio-doença antes da reforma. Só foi convertido esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez depois da reforma. Como ele havia pedido antes da reforma, as regras são as antigas, não as novas regras. Isso agora ficou bastante claro com o entendimento da turma regional suplementar de Santa Catarina, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Quem pediu o seu auxílio-doença antes de 13 de novembro de 2019, mas só houve a conversão desse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez depois de 13 de novembro de 2019, deve seguir as regras antigas, não as novas regras que tiram quase 40% do valor do benefício do cidadão. É uma grande vitória, uma grandíssima vitória para os aposentados do INSS. Se você está no rol desses que perderam valores dos benefícios, tendo pedido o seu auxílio-doença antes de 13 de novembro de 2019 e convertido depois de 13 de novembro de 2019, você poderá ser beneficiado ou deverá ser beneficiado. Provavelmente muitos processos na justiça.
Hoje é sábado, 21 de maio de 2022. Muito obrigado a todos.